Boa tarde, meu nome é Dmitry Margutti e essa é a minha prova de desenho técnico de CAD, que é o desenho auxiliado por computador, e essa prova foi inteiramente feita num programa chamado AutoCAD na versão de 2018. Basicamente, o que nos foi proposto nessa prova era produzir uma peça / um modelo que desse a oportunidade de representar o maior número de conhecimentos sobre o programa. Para fazer isso, eu tentei reproduzir os modelos R da saga Star Wars. Um grande representante aí dos modelos R é o próprio R2-D2. E durante o vídeo, o que eu fiz? Eu separei peça a peça desse modelo R e eu vou demonstrar para vocês as medidas e as vistas para que vocês entendam de forma mais clara, né, como que foi a montagem. Bom, sem dúvida, a primeira peça que a gente precisa fazer para montar o nosso modelo R é o corpo dele. E para fazer o corpo dele, eu usei um cilindro e uma esfera. Eu defini um cilindro com 120 de diâmetro e 120 de altura e uma esfera também com 120 de diâmetro. Em vez de eu cortar a esfera no meio para depois juntar no cilindro, eu juntei o centro da esfera com o centro da base do cilindro. E depois eu utilizei o comando Union. O AutoCAD, com esse comando Union, ele juntou as duas peças e automaticamente cortou a esfera no meio. Então ela se tornou essa peça inteiriça, né? Outro detalhe importante de destacar foi que eu fiz um fillet de 5 mm em uma das bases do cilindro, né? Para deixar um acabamento melhor. Bom, continuando aqui, agora a gente vai fazer a perna do nosso modelo R, e para fazer a perna do nosso modelo R, eu vou utilizar de um paralelepípedo e 2 cilindros. Para fazer o paralelepípedo, eu fiz o seguinte, eu fiz um paralelepípedo com 102 de altura, 30 de largura e 10 de espessura. Bom, para construir os cilindros, eu construí um só e utilizei o comando copy, obviamente, assim fica mais fácil o nosso trabalho. E o que eu fiz? Eu defini cada cilindro tendo raio de 17,5 milímetros. E com 10 de espessura, tendo em vista que o nosso objetivo é juntar ele com o nosso paralelepípedo. Bom, para juntar ambos, eu fiz o seguinte, eu peguei os cilindros e fiz com que o centro do cilindro ficasse um pouco acima da linha limite ali do nosso paralelepípedo, né? Fiz isso com os dois. E agora, no último detalhe, né, da nossa perna, que é esse rebaixo que a gente fez no meio dela, eu fiz o seguinte, eu virei a nossa peça para a visão lateral esquerda e dei um offset em cada aresta do retângulo original de 5 mm. Então a gente gerou esse retângulo aqui, agora intrínseco ao retângulo original. E o que eu vou fazer? Eu vou vou extrudar ele, né, com 5 mm de espessura para baixo. Sendo assim, a gente cria esse rebaixo. E aí ele fica com esse detalhe aí muito legal na nossa perna. Bom, o próximo passo é a gente criar o pé do nosso modelo R, né? E para fazer ele, a gente vai fazer um paralelepípedo com 20 de altura, 20 de largura e 10 de espessura. Bom, agora com o nosso paralelepípedo pronto, a gente precisa fazer a angulação ali do nosso pé, né? E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o comando culling. O comando culling, ele vai rebater as arestas do nosso paralelepípedo, no caso, em angulação. Eu pedi para ele rebater em 30 graus e ele ficou desse jeito. Bom, agora que a gente já fez toda a estrutura do nosso modelo R, a gente pode vir aqui para fazer os detalhes. O primeiro detalhe que eu vou fazer vai ser aquele do olho, que é um trapézio escaleno. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um trapézio que vai ter como base menor 20 mm, base maior 40 mm e 19 de altura. Fazendo isso, eu vou extrudar ele com 20 mm de espessura. Hear you nothing that I say. You
must unlearn what you have learned. Alright, I'll give it a try. No, try not. Bom, o detalhe que vem logo abaixo desse trapézio que a gente acabou de fazer, como vocês podem ver ali, é basicamente um paralelepípedo com 10 de altura, 10 de largura e 30 de espessura. There is no try. Two. Or do not. There is no try. Bom, para fazer o olho não é nada muito difícil. Eu fiz uma esfera com 5 de raio e printei ela de preto para que ela pudesse ficar parecida, né, com o que a gente vê nos filmes. Bom, para fazer esse detalhezinho em azul que os modelos R têm do lado do olho, que é como se fosse uma câmerazinha auxiliar, eu fiz o seguinte. Eu peguei, fiz um círculo com 5 mm de raio. Na borda desse círculo original, eu criei outro círculo com 1 mm de raio. Utilizando o comando array e logo em seguida o polar, né, fazendo com que o array seja polar, eu fiz com que esse círculo menor se repetisse 10 vezes em volta da circunferência original. Utilizando o comando trim, logo em seguida, eu tirei as bordas do círculo menor que estavam entrando em contato com o círculo original, dando esse efeito aí. Logo em seguida, eu extrudei ele para ele ficar com 15 mm de altura. Consequentemente, ele ficou com 12 mm de espessura, aí como vocês podem ver. Bom, para fazer esse detalhe do peitoral do modelo R, né, que foi o que eu mais consegui aproximar do que aparece nos filmes, eu usei o comando line, nada muito complicado, fiz com essas medidas que vocês podem ver aí, e logo em seguida, quando eu terminei ele, eu extrudei ele, né, com 10 mm de espessura. Bom, agora pra gente fazer o detalhe mais complicadinho do nosso modelo R, que vai ser essa antena, né? É o mais complicado, mas na minha opinião foi o que ficou mais legal. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um cone que tenha 20 mm de altura e 10 mm de diâmetro. E logo em seguida, outro menor, com 9 mm de diâmetro e 19 mm de altura. Ou seja, tendo uma diferença de 1 mm só pro maior, né? Pro cone maior. A gente vai juntar um no outro usando o comando move e logo em seguida vai usar o comando subtract e tirar o menor. Sendo assim, a gente cria esse shell, né? Tem um comando shell para fazer isso, mas eu achei que seria mais fácil fazer desse jeito assim que eu fiz.
e a gente cria esse efeito de antena aqui, né, que é um cone oco. Logo em seguida a gente faz esse bastão, que é um cilindro com 40 mm de altura e 1 mm de diâmetro, e pronto, a gente usa o comando Move para juntar um no outro. Is really the adventures of Luke Skywalker and his growth to its conclusion in the last film, where he is a Jedi Master, and as he becomes more complex, more mature, all of his relationships naturally grow as well. But it's really the story of Luke Skywalker. Bom, para fazer a montagem agora da nossa peça, o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar muito do comando Union e muito do comando Move, né? Principalmente ali na cabeça do nosso modelo R, porque como ela é uma circunferência, o AutoCAD ele não consegue fazer o Auto Snap. Então a gente precisa fazer um plano reto ali na cabeça, utilizando de linhas auxiliares, para juntar os nossos detalhes. Bom, chegamos ao fim agora da montagem do nosso modelo R. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela atenção e até mais.